Olá pessoal, estamos começando aí mais uma videoaula. Sejam bem-vindos a mais essa aula, onde a gente vai tratar do assunto de análise dimensional. Um tema bastante importante para a análise dos nossos problemas de física, ao qual pode ajudar bastante aí, minimizando aí a tarefa que teríamos de fazer uma análise um pouco mais complexa, utilizando esses recursos que é análise dimensional. Então, sem muita demora, vamos tratar um pouco sobre esse assunto aqui hoje. O objetivo então que nós temos aqui é justamente aí compreender a importância da análise dimensional na física, como que a gente pode aplicar isso daí na prática. Então vamos utilizar ela aí, em grande maioria das vezes, para simplificar alguns problemas, e também a gente vai verificar algumas consistências das equações. Então, na hora que a gente faz algum cálculo, a gente fica com aquela dúvida, a gente pode recorrer à análise dimensional para ver se tem uma probabilidade daquele problema ter sido resolvido corretamente. Então, são ferramentas aí bastante úteis que temos aí para tratar aí na física. Ela é tão importante que um famoso físico, o Stephen Hawking, ele disse o seguinte: a análise dimensional é como uma bússola que nos guia através do emaranhado de fenômenos físicos. A importância, então, é tão grande que nós temos aí da análise dimensional, de tal maneira que, mesmo sem ter determinados conhecimentos de relacionados conteúdos da física, a gente pode, inclusive, chegar a uma equação matemática que pode dar noção do comportamento daquele fenômeno físico. É por isso, então, que Stephen Hawking aí destacava a grande importância que nós tínhamos aí da análise dimensional. Sendo assim, então, a gente pode começar a fazer análise dimensional tendo em mente, obviamente, as grandezas fundamentais que podemos encontrar na física. Então, qualquer grandeza física que quisermos descrever, a gente pode partir das grandezas fundamentais que a gente já viu em aulas anteriores, que são essas sete aqui: o comprimento, o tempo, a massa, a grandeza de quantidade de substância, a grandeza de intensidade luminosa, temperatura termodinâmica e a corrente elétrica. Então, com essas sete grandezas fundamentais, qualquer outras grandezas físicas elas podem ser descritas e, consequentemente, analisadas do ponto de vista dessas grandezas fundamentais. E é isso, então, que a gente começa a fazer aqui nesta aula. Então, a gente começa, então, estudando como que é o comportamento dessas grandezas fundamentais. A partir daí, então, as grandezas derivadas elas vão ser compostas a partir dessas grandezas fundamentais, dando origem, então, às grandezas derivativas, a qual, então, a gente pode fazer uma análise e descobrir as respectivas unidades dessas grandezas derivativas. Tá? A gente pode, então, utilizar desses recursos para fazer uma análise lógica da dimensão das nossas unidades, fazendo então uma análise da transformação de uma unidade para uma outra unidade, sem sequer utilizar ali uma regra de 3, até porque em algumas determinadas situações uma regra de 3 simples não serviria ali para conversão de uma determinada unidade, mas a gente tem aí também como vantagem que a gente pode atacar determinados problemas complexos, ao qual então a gente precisaria fazer essa análise para converter uma unidade em outra, utilizando simplesmente aí raciocínio lógico para que podemos chegar ali aonde desejamos. Vamos dar alguns exemplos então para que fique mais fácil aí o objetivo que a gente quer de conversão de unidade utilizando a análise dimensional. Vamos supor então que eu quero converter aqui 45 centímetros cúbicos, que é uma unidade de volume, para o seu valor equivalente em microlitros, que também é outra quantidade de volume, ou seja, eu estou transformando de volume para volume, só estou mudando então as unidades ali relacionadas. Bem, para isso então a gente tem que analisar o seguinte situação. Primeiro, a gente tem que saber então quanto que vale um centímetro cúbico. Então, nesse caso aqui, temos que 1 centímetro cúbico ele vai ser o equivalente então a 1 ml, né? 1 mililitro, melhor dizendo. Dessa forma, então, se eu tenho aqui o litro, eu vou ter então que o mililitro
utilizando ali o raciocínio de unidades, padrões de unidades no sistema exponencial, né? Que a gente já tratou em aulas anteriores. Então 1 litro aqui ele vai ser escrito como 10⁻³ mililitros. Dessa forma, conhecendo então essa pequena relação, se eu quiser converter então de centímetro cúbico para microlitro, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Eu vou ter então aqui o meu 45 centímetros cúbicos, eu vou ter que então eliminar aqui de certa forma esse centímetro cúbico e fazer aparecer aqui o litro. Dessa forma então eu vou fazer o seguinte, eu acabo multiplicando aqui 1 litro, que é conhecido aqui quanto que ele vale, e o equivalente dele então em mililitros, que nesse caso então seria escrito em centímetros cúbicos, então vou escrever aqui a 10⁻³ centímetros cúbicos, eu não estou alterando nada, nesse caso eu acabo simplificando aqui e dividindo o centímetro cúbico, né? Posteriormente, o que vai então eliminar de certa forma ali os centímetros cúbicos. Eu também tenho que fazer aparecer aqui, como foi pedido no problema, o microlitro. Então eu vou multiplicar aqui por micro, só que como a gente já sabe lá da notação exponencial, um micro ele é equivalente então a 10⁻⁶. Então como eu estou multiplicando por micro em cima, eu vou dividir ele por 10⁻⁶ embaixo, não estou alterando em nada aqui a minha equação, de tal maneira então que a única coisa que eu vou ter aqui é eliminar a unidade então de centímetros nessa situação. O que fica então da seguinte forma agora para nós. Os centímetros aqui então ele pode ser simplificado, e aí então vai sobrar para a gente aqui 45 litro dividido por 10⁻³ vezes micro vezes 10⁻⁶. Eu posso então aqui somar os expoentes. Eu vou ter então aqui 45 microlitros dividido por 10⁻³ menos 6. É só fazer essa subtração. Eu passo então aqui a ter 45 microlitros dividido por 10 a menos 3. Eu posso passar esse expoente então para cima, e aí então vai ficar 45 vezes 10⁻³ microlitros. Então é uma forma que eu tenho aí de aplicar análise dimensional, de converter então de um padrão de unidades, né, nesse caso centímetro, para outro padrão de unidades, que é microlitros. Então isso daí é bastante recorrente aí na física, quando a gente precisa fazer esses fatores de correção antes mesmo até de resolver um determinado problema, já que determinadas equações elas vão estar no padrão internacional de unidades, e às vezes as unidades que temos disponíveis aí, elas não vão estar chegando nesse padrão para a gente realizar os cálculos diretamente. Vai ser necessário então essa conversão. Podemos dar um segundo exemplo aqui também, bem tradicional, principalmente relacionado aqui no nosso curso de mecânica, né, de física 1, que seria então converter 90 km por hora para seu equivalente em metros por segundo. Na grande maioria das situações a gente vai estar trabalhando aqui com metros por segundo, mas a velocidade ela é bem comum ser dada também em 90 km por hora. Dessa forma, então, a gente precisa converter de um caso para outro. Sendo assim, a gente pode começar da seguinte maneira. Eu vou escrever então aqui a minha velocidade, então 90 km por hora. Eu vou tentar eliminar tanto quilômetros quanto a hora aqui. Para isso, então, eu vou multiplicar por equivalentes tanto de metros como de segundos para tentar simplificar e manter ainda o mesmo padrão que a gente tinha aqui para velocidade inicial. Então, nesse caso, vou multiplicar por metro, porque eu quero que apareça metro aqui na minha unidade. E eu sei que metro, então, ele vai estar relacionado com 1 quilômetro. Nesse caso aqui em particular, eu quero eliminar o quilômetro, por isso, então, eu vou dividir por quilômetro. Eu preciso saber, então, quanto que é o equivalente aqui em metros, ou seja, 1000, 10⁻³. Dessa forma, então, eu não estou alterando em nada, porque eu estou multiplicando por 1000 metros em cima e dividindo por 1000 metros embaixo. Eu ainda continuo com o mesmo padrão. Dessa forma, então, eu tenho ali o equivalente, que os 2 km em cima e embaixo aí são a mesma unidade, portanto, eu posso simplificar e
é uma forma então que eu tenho aí de eliminar o quilômetro. Então eu fico aí com 90 vezes 10 a terceira metros por hora. Mas eu quero converter para segundos, então eu preciso aqui agora eliminar a minha hora, tendo então o equivalente dela em segundo. Sendo assim, eu vou multiplicar por hora, para tentar simplificar, e vou dividir pelo equivalente de uma hora em segundos. Nesse caso aqui, seriam 3.600 segundos. Então, um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, 60 vezes 60. Eu vou chegar então nesse padrão que eu tenho aqui. Novamente, eu tenho hora em cima, hora embaixo. Eu não alterei a minha relação matemática, porque hora e 3.600 segundos ainda continua sendo a mesma coisa. Dessa forma, então, quando eu faço essas contas, eu vou chegar então nessa seguinte relação. Eu posso ainda simplificar, eu tenho 1.000 aqui e 3.600 para cá. Trabalhando um pouquinho, eu vou ver então que 90 metros dividido por 3,6 segundos vai ser a relação que eu preciso para converter 90 km por hora em segundos. Dessa forma, eu vou ter que 90 km por hora ele vai ser equivalente a 25 metros por segundo. Sendo assim, toda vez que eu quiser converter então km por hora para metros por segundo, basta então eu dividir por 3,6 e aí então eu vou chegar na relação que eu quero de metros por segundo. Veja então que eu não preciso ficar decorando isso, basta eu utilizar o meu raciocínio. Óbvio, para esse caso aqui ele é bem simples, mas para casos mais complexos aí eu posso então simplificar essa situação e aí então, qualquer que seja a relação que eu tenha matemática aqui para conversão de uma unidade para outra, é possível utilizando esse tipo de raciocínio. Vamos pegar então aqui um terceiro exemplo ainda, um pouquinho mais complexo aqui, dessa vez, que ele não só pede a relação ali agora de conversão de unidades, mas como ele encontre um determinado valor aí de uma substância. Então o problema pede para a gente o seguinte: determinar a massa de dextrose necessária para preparar 4.000 ml de solução 5% MV. Esse MV aqui significa massa por volume, tá? Muitas vezes também pode ser encontrado aí em química como PV, né, que seria peso por volume, mas como a gente vai ver mais para frente aí, o peso seria uma notação errada fisicamente para denotar. Por isso, então, a gente vai utilizar a notação correta, que é massa por volume. Bem, então precisamos começar a ter o seguinte raciocínio agora. Eu tenho então 400 ml, eu preciso encontrar então a massa equivalente de dextrose em 5% somente, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar ele de tal maneira que eu possa encontrar ali esses valores de massa, ou seja, eu vou ter que eliminar ali o mililitro, né? E encontrar a relação então de massa que vai estar relacionado, obviamente, com a unidade de quilo. Então, sendo assim, eu vou dividir então por ml. Se eu estou dividindo por ml, eu tenho que multiplicar também por um fator que não altere ali a minha equação. Nesse caso, então, eu quero converter ele para grama. E eu vou ter que então relacionar com a porcentagem que eu tenho aqui de massa por volume. Se eu tenho 5% dele, então seria 5 dividido por 100, que seria a porcentagem relacionada então em massa por volume. Então eu vou estar multiplicando por 5 gramas dividido por 100 ml, onde eu posso eliminar aqui o ml, e obviamente vai ficar somente em função da grama. Eu cancelo então aqui os 2 ml, e eu vou ter então que a porcentagem, ou melhor dizendo, a massa de dextrose necessária para ter 5% de massa por volume, uma solução de 4.000 ml de dextrose seria, então, nesse caso aqui, 200 gramas. Tá? Veja, então, que eu consigo aí resolver várias situações, não só de conversão de unidades, mas resolver determinados problemas utilizando o raciocínio aí dessa análise dimensional, ou seja, eu preciso manter a mesma relação que eu tenho anteriormente e posteriormente, assim que eu faço uma conversão de qualquer que seja a unidade relacionada ao meu problema físico.
não só para conversão ou para encontrar aí relação de uma das grandezas associadas aí, por exemplo, uma solução química, como que a gente viu, mas também existe uma certa situação onde a gente pode fazer uma análise e verificação de unidades que eu tenho de uma determinada equação. Para isso, a gente pode utilizar o sistema que a gente chama de sistema MLT, que são siglas associadas, então, ali, M, a massa, L, length, seria o comprimento em inglês, e T, time, que seria o tempo também em inglês. Basicamente, então, a gente utilizando esse conceito que a gente chama ali do sistema MLT, a gente pode, então, utilizando qualquer expressão, chegar na relação das unidades que eu tenho para essa expressão física em particular. De uma maneira geral, o sistema MLT diz para a gente que qualquer expressão matemática que vai representar determinado fenômeno físico, ela pode ser escrita de determinada maneira. X sendo a função física que eu quero determinar, né, seja comprimento, velocidade ou temperatura associada, né? E aí então eu vou ter aqui as variáveis ligadas a esse sistema. Então eu teria ali a massa elevada a um expoente alfa, vezes o comprimento elevado a um expoente beta, vezes o tempo elevado a um expoente gama. Ou seja, eu posso representar qualquer função relacionada aí ao nosso sistema, nesse caso aqui a parte mecânica, né? Ligada então a essas três grandezas fundamentais elevadas a um expoente, obviamente multiplicadas umas pelas outras. Dessa forma, então, eu consigo aí escrever qualquer função matemática e, obviamente, chegar também na sua dimensão, ou seja, sua unidade final relacionada ali. Como exemplo, então, vamos pegar o caso aqui de uma fórmula dimensional da força. Então, a força é uma grandeza que a gente trabalha bastante aí na física. Vamos supor que, primeiramente, eu não sei aí qual que seria a unidade da força. Então, eu tenho que a força, que é a minha função matemática, ela tem a dependência aqui de massa vezes aceleração. Eu tenho, então, que calcular aqui qual que vai ser a unidade relacionada posteriormente aqui à minha função f. Dessa forma, então, eu vou escrever o seguinte: f eu coloco aqui entre colchetes para saber que é a função que eu quero determinar, relacionada às suas respectivas unidades. E aí, então, eu vou ter então a massa, nesse caso a massa é dada em quilo no sistema internacional, e a aceleração, cuja unidade no sistema internacional de unidades é metros dividido por segundo ao quadrado. Dessa forma, então, eu posso encontrar, né, os termos MLT, que são responsáveis aí com seus respectivos expoentes à definição da nossa função força. Então, trabalhando aqui um pouquinho, eu vou passar o meu segundo para parte de cima aqui da minha expressão. Então, como ele estava dividindo, ele passa então aqui a segunda menos 2. E dessa forma, então, agora eu posso fazer a comparação dos expoentes de cada uma dessas variáveis com os seus respectivos termos lá MLT. Então, dessa forma, eu vou chegar na seguinte situação. A minha força F, ela vai ter um dependente de um parâmetro de massa, né, a um expoente 1. O dependente do parâmetro dela de comprimento também elevado a um expoente 1. E a dependência temporal dela elevado a um expoente menos 2. Dessa forma, então, a gente chega naquela condição inicial, qualquer que seja a função, eu posso escrever em função dessas três variáveis MLT com seus respectivos expoentes. Bem, o sistema MLT ele é bastante útil para a gente, ele pode inclusive dar uma relação das unidades ligadas aí naquela variável que está sendo estudada. Ele pode também determinar ali uma previsão matemática associada aos expoentes ligados, né, ou às variáveis ligadas àquela expressão em si, ou seja, qual é a dependência que eu vou ter em cada um daqueles termos, mas ele ainda deixa muito a desejar. Por isso, então, a gente tem uma pequena evolução do sistema MLT, que é o que a gente chama então de teorema de Bridgman. O
teorema de Briggs, então, ele parte do seguinte princípio, né, que toda grandeza derivada, tá, ela pode ser expressa, então, em função do seu produto ou consciente das potências e grandezas primárias que eu tenho. A gente sabe, lá desde o ensino fundamental, né, que eu não consigo somar, né, laranja com abacaxi, porque são coisas distintas, mas nada impede que eu possa multiplicar a laranja pelo abacaxi, ou seja, fazer ali um suco da mistura das duas frutas, né, que seria o equivalente, então, ao produto que eu teria ali dessas variáveis desconhecidas. Então, dessa forma, então, a gente descreve agora o teorema de Bridgman, que vai ser muito similar ao sistema MLT que a gente já viu no slide anterior. Sendo assim, eu vou ter a seguinte situação. Vamos imaginar agora que eu tenho uma grandeza física x. Essa grandeza física x, então, ela depende de uma série de outras variáveis, ou seja, de uma série de outras grandezas. Vamos chamar aqui de grandezas A, B e C e assim por diante. Eu posso ter n grandezas associadas a essa minha função matemática. E elas vão ter uma dependência entre si agora, muito parecida com o que a gente tinha anteriormente, só que agora ela vai ser escrita da seguinte forma. Eu vou ter, novamente, a minha função, eu vou ter ligado agora a essa minha equação matemática uma constante, que nesse caso aqui é representada por K, então essa constante numérica ela pode ser qualquer coisa, desde 1 a qualquer valor numérico ali associado à minha função matemática. E aí, então, vai estar ligado, né, os produtos das grandezas fundamentais ligadas àquela expressão, e cada uma dessas grandezas vão ter elevados a um expoente. Sendo assim, então, teria K, que multiplica A elevado a alfa, que multiplica B elevado a beta, que multiplica C elevado a gama, e assim por diante, com a dependência de N variáveis fundamentais que eu tenha ligado para compor a minha grandeza física nova. Dessa forma, então, para cada situação eu vou ter algo parecido. Então, vemos que o teorema de Bridgman é muito parecido ali com o que a gente já viu no sistema MLT. O sistema MLT é o que é utilizado aí para as grandezas físicas ligadas à mecânica, que é o principal enfoque que temos aqui nesse curso. Então, o que muda em relação ao sistema MLT é que eu tenho agora acrescido aqui a multiplicação por uma constante K. Do demais fica a mesma coisa, m elevado a alfa, l elevado a beta, que multiplica t elevado a gama. No entanto, como eu disse, a gente tem uma série de outras situações na física aí que precisam ser descritas, aonde então o teorema de Bridgman se encaixa em todas elas para qualquer equação padrão que a gente for encontrar. Por exemplo, quando a gente está falando em situações ali de termodinâmica. Nesse caso, então, a gente vai estar relacionado ali com a temperatura, e aí então eu acrescento aqui a minha função anterior, que era ligada aí à parte da mecânica, eu vou acrescentar o termo aqui relacionado à temperatura. Então eu tenho aqui multiplicado por θ, que é a minha temperatura, elevado a um expoente φ aqui. Então eu estou simplesmente aí acrescentando as unidades necessárias de acordo, então, com a análise física que eu tenho interesse de estudar. A mesma coisa pode ser feita no caso aí de grandezas físicas da eletricidade. Nesse caso, então, da eletricidade, a grandeza fundamental ligada a ela seria a corrente elétrica. Então eu tenho aqui K que multiplica m elevado a alfa, L elevado a beta, vezes T elevado a gama, vezes I, que seria a minha corrente elétrica, elevado a um coeficiente lambda. Então veja que eu tenho aqui muitas semelhanças entre essas equações aqui, descritas pelo teorema de Bridgman, e quase todas as equações físicas que vão descrever algum tipo de fenômeno na física vão estar escritas desta forma. Obviamente, muitas vezes esse expoente aqui ele pode ser negativo, porque vai ser um termo que está dividindo, né? Mas sempre vai obedecer essa regrinha aí para qualquer que seja a expressão matemática que vai descrever um determinado fenômeno físico. Além disso, toda essa análise que a gente fez utilizando o teorema de Bridgman e consequentemente ligado ao sistema MLT, ele também traz para a gente aí o que a gente chama de análise do problema a partir do que a gente chama de homogeneidade dimensional.
ou seja, eu posso verificar a consistência de uma determinada equação matemática que eu desenvolvi, né, analisando então a minha grandeza que eu tenho do lado esquerdo com a grandeza que eu cheguei do lado direito da minha expressão. Então, quando eu comparo então duas situações aqui, eu verifico então se elas vão ser homogêneas, se eu tiver então os dois lados chegando a mesmas unidades. Sendo assim, então, se eu tiver as mesmas unidades dos dois lados, eu posso chegar então aí que eu cheguei ao meu resultado com bastante probabilidade de sucesso, uma vez que eu tenho de um lado a mesma unidade que eu tenho do outro lado. Vamos dar um exemplo então aqui relacionado a homogeneidade dimensional, quando a gente faz um estudo, por exemplo, ali, né, do caso aí de mecânica. Vamos supor então que eu tenho a seguinte equação: D igual a D0 mais VT mais GT quadrado. Aonde então eu vou assumir aqui que D ele tem uma dimensão de comprimento, portanto a unidade dele seria metro. Eu teria então V como sendo a velocidade e G como sendo a aceleração do sistema. E T, obviamente, seria o tempo. Então eu teria então aqui D dado em metros, a velocidade no sistema internacional é metros por segundo, a aceleração da gravidade é metros dividido por segundo ao quadrado e o tempo é dado em segundos. Eu vou então basicamente substituir essas minhas variáveis aqui na minha equação com as suas respectivas unidades e verificar se o resultado final, a hora que eu operar esse lado direito aqui da minha expressão, ele vai chegar na mesma unidade que eu tenho do lado esquerdo. Sendo assim, eu tenho aqui do lado esquerdo que a unidade é metro, que é a distância que eu estou trabalhando. Eu tenho aqui então D0, que seria então associada a uma distância inicial, portanto a distância também tem unidade de comprimento. A velocidade, como a gente viu, velocidade é metros por segundo. O tempo é segundo, então vezes segundo. Mas eu tenho aqui a aceleração da gravidade, que é metros por segundo ao quadrado. Eu tenho T ao quadrado, que multiplica então S ao quadrado. E dessa forma, então, tenho todas as unidades aqui associadas. Eu posso ver, então, que o tempo, nesse caso aqui, ele pode ser eliminado no segundo e no terceiro membro aqui da minha expressão. Eu vou ficar, então, tudo dependente aqui de metros. Como é a mesma grandeza agora, né, eu posso, então, somar nesse caso. Nesse caso, então, eu vou ter que, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu tenho a mesma unidade. Então aqui eu tenho metro e aqui então eu vou chegar com metro, obviamente seria 3 m's aqui, né? 3 vezes o comprimento, mas os comprimentos ainda são idênticos do lado esquerdo e do lado direito. Quando eu chego numa situação como essa daqui, eu posso então afirmar ali, né, ou dar pelo menos uma certeza com uma probabilidade muito grande que os meus cálculos ali eles estão corretos. Então, sempre fazer essa verificação da homogeneidade dimensional é um parâmetro aqui bastante desejável para a gente ter certeza que a gente está calculando aí as coisas corretamente e chegando, obviamente, naquilo que era desejado ali para a nossa variável. Além disso, da verificação da homogeneidade ou então encontrar ali as relações associadas aí às unidades finais do meu problema, tá? Eu posso ainda ter o que a gente chama de previsibilidade de equações. Vamos supor então que eu tenho uma situação aí que eu não conheça a equação que rege um determinado fenômeno físico, mas eu conheço alguns parâmetros físicos que estão relacionados a ele, então eu vou começar a fazer uma análise relacionada a esses parâmetros físicos, aplicados então ao teorema de Bridgman, e isso pode nos levar então a pelo menos uma equação próxima do comportamento que é observado experimentalmente, a menos de uma constante ali, que muitas vezes essa constante pode ser obtida experimentalmente. Vamos ver o caso aqui, por exemplo, de um pêndulo simples. Então, um pêndulo ele consiste então nada mais nada menos do que eu ter aqui uma haste, né, ou um fio ligado então a uma massa, aonde então ele pode
ficar oscilando, né, entre um ponto de equilíbrio aqui com um intervalo de tempo bem conhecido. Esse sistema, então, ele vai ter sempre o mesmo período, né, ou seja, ele sai de um ponto, vai até o outro ponto ao contrário e volta novamente para o seu ponto inicial, sempre com o mesmo intervalo de tempo. Ou seja, eu tenho aí uma ferramenta, então, periódica que eu posso utilizar aqui para fazer análise nessa situação. Para eu poder determinar, então, o período associado a esse pêndulo, a qual eu posso utilizar para a construção de relógios. Se você lembrar, então, do relógio da vovó lá, ele tinha um sistema com pêndulo para funcionar, como esse daqui. Sendo assim, então, eu vou descrever aqui as possíveis variáveis físicas que podem estar atuando aqui nesse meu sistema, para que eu possa, então, encontrar uma equação matemática relacionada a ele. Eu começo, então, da seguinte maneira. Vou determinar o pêndulo simples, ou seja, o período desse pêndulo simples vai ser um tempo. Então, eu sei que do lado esquerdo da minha equação, a minha unidade ali vai estar associada ao tempo. Então, eu vou ter, então, ali o período, né, o que é o tempo, que ele vai ser igual, então, a uma constante. Eu não sei qual que é essa constante, mas eu sei que ele vai depender de uma constante associada ali. Obviamente, eu vou utilizar aqui nesse caso, que é um caso mecânico, né, o teorema de Bridgman vai se resumir ao sistema MLT. Então ele vai depender ali da massa. A massa, obviamente, eu vou estar descrevendo aqui a massa dessa bolinha aqui do meu pêndulo, né? Então a massa elevada a um expoente. Obviamente eu tenho aqui esse comprimento aqui do fio do meu pêndulo, ou seja, eu vou descrever então esse comprimento aqui elevado a um expoente beta. E eu posso ainda relacionar que esse movimento aqui ele está ocorrendo devido à ação da gravidade, portanto ele tem uma aceleração ali envolvida, então eu vou descrever como sendo a aceleração da gravidade para esse sistema elevado ao gama. Então eu estou atribuindo aí simplesmente variáveis físicas que são plausíveis para tentar descrever esse tipo de movimento. Eu nem sequer tenho certeza se essas variáveis realmente que elas vão ser implicadas aqui a esse tipo de movimento, mas eu estou supondo que seriam essas aí as variáveis iniciais. Através então da nossa análise a gente vai chegar então verificando se essas variáveis aí elas vão ser realmente ligadas aí ao movimento descrito pelo meu pêndulo ou não. Sendo assim, então eu vou escrever aqui somente agora as unidades relacionadas. Como eu tenho aqui uma constante, a constante seria um número, portanto ela não teria associado aqui uma unidade. Então eu tenho aqui a massa então ela é dada em quilos, elevado ao expoente alfa, um expoente relativo aí à massa, vezes o comprimento, nesse caso o comprimento é dado em metros, elevado ao expoente beta, e a aceleração da gravidade, nesse caso é dada em metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho aqui metros dividido por segundo ao quadrado, elevado a gama. Eu posso trabalhar um pouquinho mais nesse sistema aqui, deixar tudo multiplicando todos os termos, né? Então dessa forma, então, o que era segundo dividido por segundo ao quadrado aqui, eu passo ele multiplicando por segundo a menos 2 vezes gama, tá? E aí então eu tenho uma relação matemática aí descrevendo a função do período. Veja ainda que eu não tenho período, estou escrevendo a função do período porque ela ainda está entre colchetes. Continuando então aqui esse sistema, eu posso começar então a fazer uma análise para encontrar quanto que vale cada um desses expoentes, o alfa, o beta, o gama. Sendo assim, então, eu vou trabalhar um pouquinho mais, tudo que depender de massa eu vou juntar. Então eu tinha aqui massa vezes massa, né? Eu só tenho os expoentes diferentes, então como a base é a mesma, eu conservo a base, somo os expoentes, então a massa que é igual a beta mais gama, e aí então agora eu simplifiquei o máximo possível em função somente de 3 grandezas fundamentais. Então a gente caiu ali, né, no sistema MLT, como a gente já viu anteriormente. Sendo assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar então um princípio ali, né,
de igualdade que eu tenho do lado esquerdo igual ao lado direito, ou seja, eu vou verificar a homogeneidade que eu tenho da minha equação matemática. Bem, qualquer função matemática ela pode ser expressa então em função de MLT, como a gente viu. Nesse caso aqui a gente tem o período. O período a gente sabe que ele tem uma dependência somente do tempo. Então, sendo assim, né, a massa ela valeria o expoente 0, o comprimento ele teria um expoente 0 também, e o tempo, obviamente, ele teria um expoente 1, que seria o tempo, o período que eu teria daquele pêndulo. E desse lado de cá, do lado direito, eu vou escrever aqui então, quilo então é a massa elevada a alfa, teria aqui o comprimento, então é L elevado a beta mais gama, e eu teria aqui então o segundo, que seria então o meu tempo, que é elevado a menos 2 gama. Agora então, cada uma dessas variáveis, elas vão ser iguais, ou seja, a massa aqui tem que ser igual à massa desse outro lado. Para elas serem iguais, o expoente então delas tem que ser iguais. Fazendo então essa análise, eu vou chegar ao seguinte, eu vou chegar à conclusão que alfa vai ter que valer 0, do outro variável, ou seja, do comprimento do L, eu vou ter então que beta mais gama tem que ser igual a 0, porque eu tenho esses dois expoentes aqui, que vão ter que ser igual a 0 desse outro lado aqui. Então eu tenho beta mais gama igual a 0. E por fim, eu chego na seguinte situação, que beta então ele vai ser igual a menos gama. É o máximo que eu posso dizer até aqui. E agora então eu vou chegar ali para o caso do tempo. Nesse caso do tempo eu tenho então o expoente 1, eu vou ter então que 1 vai ser igual então a menos 2y. Nesse caso eu consigo encontrar quanto que vale, 2y, 2 gama. Nesse caso eu consigo encontrar quanto que vale gama. Eu vou ter então que gama é igual a menos meio. Ora, se eu sei quanto que vale gama aqui, e aqui em cima eu sei que beta é igual a menos gama, eu também consigo encontrar quanto que vale beta. Portanto, eu tenho que beta é igual a menos meio. Sendo assim, eu tenho aqui os expoentes de cada um desses termos associados aqui na minha expressão. E agora, então, eu posso escrever uma função matemática relacionados a cada um desses termos. E aí, então, vou ficar da seguinte forma. Dando destaque aqui aos meus expoentes, eu vou voltar lá à minha função matemática, que seria o período. No início, então, eu vi que o período ele dependia de uma constante K, uma massa elevado a alfa, que é 0, o comprimento elevado a beta, que é meio, e gravidade elevada a gama, que é menos meio. Sendo assim, eu vou ver então da seguinte forma. K é igual a m elevado a 0, que multiplica L, que é o comprimento do fio, do caso ali, né, elevado a menos meio, que é elevado a beta, vezes a gravidade G, que é elevado a menos meio. Sendo assim, eu vou ver então que o meu período de oscilação do meu pêndulo ele não vai depender da massa, porque qualquer número elevado a 0 ele vai ser 1, portanto não vai alterar em nada aqui a minha função. Eu vou chegar então a uma relação matemática que pode ser escrita da seguinte maneira. O meu período ele vai depender então de uma constante que é a raiz quadrada de L sobre G, ou seja, o comprimento do meu pêndulo, né, do fio do meu pêndulo, dividido pela aceleração da gravidade, raiz quadrada de ambos os termos. Bem, obviamente, através dessa análise aqui, né, ele só dá uma previsibilidade das equações, ela ainda falta saber quanto que vale essa constante K aqui. Mas sabendo dessas dependências aqui, desses dois parâmetros físicos que eu tenho aí do meu pêndulo, né, eu consigo, obviamente, isolar ali as variáveis, medindo esse período e medindo L e G, eu consigo, obviamente, aqui chegar a quanto que vai valer essa variável K. Eu tenho, então, que realmente o período associado ao meu pêndulo, ele seria expresso, então, por 2π, que seria a minha constante K aqui, raiz quadrada de L sobre G. Ou seja, as variáveis que vão influenciar no meu período, eu pelo menos consigo encontrar através de uma previsão aqui utilizando o teorema de Bridgman. Isso então que é a grande sacada que eu tenho de utilizar
essa ferramenta matemática que, mesmo sem entender nada, por exemplo, de oscilador harmônico, que é o que está associado aqui nesse caso com o meu pêndulo físico, né, eu consigo assim determinar o período de oscilação ali de um pêndulo simples. Bem, pessoal, com isso então a gente conclui aí mais esta aula ali, tratando aí de uma nova ferramenta que temos aí para aplicar no caso aí do nosso curso de Física. Eu espero aí que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, tenham compreendido tudo e que vocês possam aproveitar isso daí no decorrer do nosso curso de Física 1. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra então numa próxima aula.